E se os deuses antigos não fossem apenas mitos? E se fossem, na verdade, uma forma de física que só agora a gente está começando a entender? Pois é, nesta análise vamos explorar como textos hindus ancestrais e a física quântica se encontram de maneiras que são, no mínimo, surpreendentes. A grande questão que guia a nossa conversa é essa. Será que os mitos antigos poderiam ser um tipo de mapa da própria realidade? É uma possibilidade fascinante que a gente vai investigar, mergulhando fundo nesses textos e conectando com a ciência moderna. Para começar, vamos viajar para o mundo do Mahabharata. E aqui é importante entender: os deuses não são ideias distantes, abstratas, não. Eles são forças ativas, presentes, com regras bem claras para a humanidade. Nos textos antigos, os deuses estabeleceram códigos morais muito diretos. A relação era bem clara, sabe? Eles recompensavam virtudes como a gratidão, o autocontrole, a devoção, não deixavam muita margem para dúvida. E olha, isso aqui não era só um conselho, um seria bom se. Não, eram praticamente os princípios operacionais da vida, da eloquência e gratidão até o controle das paixões. Seguir esse código significava ter o favor divino e, claro, evitar o infortúnio, que era descrito como a porção dos rakshasas. E esse poder divino era muito concreto, muito tangível. Seres como Sankara podiam conceder dádivas incríveis. Estamos falando de poder, fama, até centenas de filhos. Era uma demonstração de influência direta e real no mundo dos mortais. Agora, dentro desse universo épico, a gente encontra o Bhagavad Gita. E ele é especial porque é um diálogo filosófico profundo que traz todos esses mitos grandiosos para um conflito que é intensamente humano. E o centro desse conflito é o guerreiro Arjuna. Ele está ali, no campo de batalha, e simplesmente trava. Ele olha para o exército inimigo e vê a própria família. Para ele, lutar é um pecado terrível. É um colapso moral. Mas aí, seu cocheiro divino, Krishna, entra em cena e muda completamente a perspectiva da crise. Krishna vira o jogo. Ele apresenta o conceito de Dharma. O Dharma de Arjuna, seu dever fundamental como guerreiro, é lutar pela justiça, mesmo que isso cause uma dor pessoal imensa. É uma mudança de foco muito poderosa. E a solução que Krishna oferece é o Karma Yoga, o caminho da ação desapegada. Ou seja, Arjuna deveria agir não por glória ou ganho pessoal, mas para cumprir seu dever, seu Dharma, como um instrumento de um propósito maior, um propósito divino. Bom, até aqui a gente falou de filosofia, de dever, mas e se essas histórias forem mais do que lições morais? Uma análise moderna e especulativa nos leva para um campo que a gente não esperava, a física quântica. A interpretação moderna lança uma ideia ousada. E se aquilo que os povos antigos chamavam de deuses fossem, na verdade, seres de uma dimensão superior à nossa? Essa ideia, curiosamente, conversa muito bem com o antigo conceito de Maia. A questão aqui não é que o mundo é uma ilusão, mas que a nossa realidade 3D é como uma interface simplificada, uma projeção de um todo muito mais complexo e invisível. Pensa assim, é como uma sombra 2D que é só a projeção de um objeto 3D real. E se for assim, se esses seres realmente existem numa dimensão superior, qualquer interação deles com o nosso mundo pareceria, bem, um milagre. Vamos pensar um pouco nisso. A gente percebe a realidade em 3 dimensões mais o tempo, certo? Agora imagina um ser de uma 5ª dimensão. Ele poderia ver nosso passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo, como se fosse um único panorama. Para nós, aqui embaixo, essa habilidade pareceria onisciência pura. Aquilo que chamamos de profecia seria talvez só uma questão de uma perspectiva mais elevada. E com essa lente, o panteão de deuses pode ser totalmente reinterpretado. Varuna, guardião das águas, poderia ser uma metáfora para as leis da gravidade e da entropia. Indra, com seu raio poderoso, eletromagnetismo puro. As personalidades divinas, de repente, se transformam em descrições poéticas das forças fundamentais que governam o nosso universo. E essa teoria ainda nos dá uma estrutura fascinante para entender um dos conceitos mais únicos do hinduísmo, o do Avatar. Lembra da analogia da sombra? É a mesma coisa aqui. Assim como uma esfera passando por um plano 2D aparece como um círculo que muda de tamanho, um ser de uma dimensão superior, ao entrar na nossa realidade, apareceria como uma forma física, limitada, um avatar. E é aqui que a coisa fica ainda mais intrigante. A sequência dos 10 principais avatares de Vishnu, ela parece espelhar, de um jeito impressionante,
os grandes estágios da evolução aqui na Terra. Desde a vida aquática, com o Mátia, o peixe, até a sociedade humana complexa com o Rama, o rei. É uma coincidência, no mínimo, de arrepiar. Nessa perspectiva, os ciclos cósmicos não são sobre fins trágicos. São, na verdade, reinicializações, uma limpeza necessária para que a renovação e novos começos possam acontecer. E tudo isso nos leva de volta à pergunta final. O que são esses textos antigos? História? Filosofia? Ou seria um livro de física que a gente só agora está começando a aprender a ler? Talvez a linha que separa tudo isso seja apenas o limite da nossa compreensão atual, esperando para ser decifrada.